Grêmio 6, Novo Hamburgo 1. Talvez este jogo tenha nos revelado uma grande notícia no Grêmio. Gravando aqui um vídeo um pouco improvisado, tô na praia, né, sem muita estrutura, sem muito cenário. Inclusive, quem prestou atenção na thumb, né, na miniatura desse vídeo, no YouTube aqui, deve ter se ligado que tá meio estranho ali o 6-1, né, o 6 do Grêmio principalmente. Isso por quê? Isso já começa isso já diz respeito um pouco ao que foi a loucurinha desse jogo, né? Porque tô na praia, mas antes de sair de casa, eu me dei ao trabalho de preparar algumas miniaturas do vídeo para poder usar agora nesse pós-jogo aqui, depois de assistir no celular, né, a partida do Grêmio. Eu fiz nada mais, nada menos do que 17 miniaturas no computador, enviei para mim mesmo e falei, uma delas eu vou usar. 0-0, 1-1, 2-2, 3-3. Tinha umas 3 vitórias do Novo Hamburgo ali previstas e tinha 1-0 para o Grêmio, 2-0, 3-0, 4-0, 2-1, 3-1, 4-1. Cara, tinha assim 17 possibilidades de miniaturas para o vídeo, mas foi 6-1. Foi 6-1, uma loucura, né? Com 7 minutos e meio de jogo, estava 3-0, se eu não me engano. Um Grêmio que começa avassalador. Eu gostei de ver, óbvio, né, que no segundo tempo a galera tira o pé, a galera se preserva, a galera, tipo, né, até animicamente não tem como ter o mesmo ímpeto. Ainda assim o Luizito conseguiu marcar o dele, então até isso teve de bom, pelo menos no segundo tempo. O Adriel acho que foi um pouco mal, né? Sejamos justos, eu tô pedindo aqui o Adriel há horas, mas assim como eu aponto os erros dos outros, acho que aquela espalmada dele ali foi um erro técnico também. Mas calma, né? O guri, não, os outros goleiros ganharam 2 anos aí, vamos dar um tempo ainda para entender melhor o guri. Ele é mais novo também, enfim. Mas voltando à parte boa, né, do jogo, o Grêmio em dado momento estava ganhando de 3, 4-0, 5-0, e era louco ver o Bruno Alves e o Kahneman, os dois depois da linha do meio de campo, assim, no campo do adversário, né? O Grêmio inteiro no campo do adversário, fora o goleiro, tocando a bola, tentando infiltrar, tentando entrar e marcando em cima, né? Acho que o próprio Vina falou alguma coisa sobre isso na saída do jogo ali pro Premier, né? Tipo, atacar marcando, uma coisa assim, tipo, né, uma espécie de abafa. E isso me serve muito. Isso aí eu acho que tem que ser eu sempre brinco, né? A marcação sob pressão tem que estar no estatuto do Grêmio. Porque sempre que o Grêmio faz, dificulta para o adversário, sempre que o adversário faz, dificulta para o Grêmio, cara. É uma coisa meio óbvia, né? Então tem que ser feito. E de certa forma foi feito. Óbvio que o Novo Hamburgo não mostrou muita resistência ali, mas também na própria transmissão do Premier, alguém lembrou, acho que o repórter ali do campo lembrou que o Novo Hamburgo entrou em campo hoje como a segunda melhor defesa do Gauchão, atrás apenas do Grêmio, empatado com o Inter, né? Inter e Novo Hamburgo estavam com as segundas melhores defesas do Gauchão. Então também o Grêmio não desandou a fazer gol numa defesa zoada, né, extremamente horrível ou algo do tipo, não. Cara, né, foi algo realmente de mérito por parte do Grêmio. Mas onde eu quero chegar aqui para finalizar já o vídeo também com a moral da história, né? Qual é a boa notícia que pode estar sendo revelada a partir desse jogo? É uma coisa que ainda é cedo para a gente entender. O Novo Hamburgo tem suas fragilidades, repito, mas me chamou a atenção uma coisa que se o Grêmio mantiver isso em algum nível, é uma excelente notícia. O quê? Foram 6 gols de 6 jogadores diferentes. Eu falo disso há muito tempo, que o Grêmio, quando contrata jogadores, tem que analisar vários aspectos, né? Psicológicos, físicos, cara, assim, ó, uma gama de fatores. E um deles é isso, sabe? Às vezes é um bom zagueiro, mas faz gol ou não faz?
não que o zagueiro tenha que fazer gol, mas isso às vezes é um diferencial que tem que estar na roda, ele tem que estar na mesa para análise, sabe? E eu dou o exemplo que é clássico, o exemplo que é clássico porque eu tô falando de um time vitorioso, que é o de 95, 96, aquele Grêmio ali do Filipão, né, da década de 90, campeão. Deixa eu ver quem, só o Danley e o Roger Machado não faziam gols naquele time. O Rivarola, até o Rivarola acho que fazia, não lembro, não tô lembrando muito assim, acho que não era um grande fazedor de gols, mas o Roger com certeza não era, e o Danley era goleiro, né, cara? Mas assim, o Adilson volta e meia fazia, o Arce tinha bola parada, fazia gol e tal, o Dinho fazia, o Goiano fazia, o Arilson fazia, o Paulo Nunes fazia, o Jardel fazia, todo mundo fazia gol naquele time. Os meias, né, os volantes, todo mundo fazia gol naquele time, cara. Isso dá um fôlego pro time. Daqui a pouco o atacante tá muito bem marcado, daqui a pouco o atacante tá num dia ruim, daqui a pouco, né, o ponta ali também não se achou. Cara, botar o pé na área. E eu sei que é fácil falar de um time que era ótimo, como esse de 95 e tudo mais, e que foi campeão e tudo mais, mas, cara, vamos pegar Grêmios menos gloriosos, ou nada gloriosos até. Eu lembro de um jogador, o Maílson, lembra? Era meio volante, meia, acho que era mais pra volante, assim. Cara, ele fazia muito gol pra posição dele, né, principalmente, que era um volante, meia, enfim, muito gol. O cara pisava na área, o cara tinha presença, o cara tinha oportunismo, volta e meia ele fazia uns gols de rebote, porque ele tava lá. Então, assim, sabe, é um tino do cara, às vezes é uma coisa que não adianta o técnico falar ou deixar de falar, às vezes é uma característica da pessoa, do profissional, do jogador, sabe? E eu não tô dizendo aqui, não tô cravando que esse Grêmio que vem aí, que foi reformulado, talvez tenha essa característica. Porque, como eu disse, é um jogo, é o Novo Hamburgo, é uma amostragem pequena, mas é interessante, cara. 6 gols, 6 jogadores diferentes. 6 gols, 6 jogadores diferentes. Claro que teve muita substituição, então mais jogadores não fizeram gols, né? Mas se a gente fosse pensar em 10 jogadores de linha, é como se 4 apenas não tivessem marcado na partida. É impressionante. É impressionante, até eu acho que o Suárez, quando estava 5-0, 5-1 ali, ele devia estar... Meu, sou centroavante, cara, é uma vergonha não fazer gol num jogo de 5 gols. Mas fez, né? 6º gol, então ficou tudo certo. E, cara, né? A gente sabe ali, por exemplo, um cara que não fez gol hoje, o Reinaldo é um cara que faz gol. No São Paulo ele fazia bastante gol, ele chuta de fora da área, ele tem bola parada também, né? Então, assim, poxa, de repente isso foi pensado mesmo pela direção. De repente é uma característica, sabe? Assim, eu só fico assim meio receoso só fico mais cético e talvez, calma, vamos esperar pra ver. Porque, por exemplo, a dupla de zaga fez gol hoje, e a gente sabe que não é a deles ali, principalmente o Kahneman. O Kahneman é um baita zagueiro, um dos maiores da nossa história, mas não é um cara fazedor de gols, né? E hoje fez, então pode ter sido um pouco coincidência, um pouco também as circunstâncias do jogo, um pouco de sorte e tal. Pode ser, mas fato é que a galera toda desandou a fazer gol, cada um de um jeito, cada um de um lado, de um estilo, e isso pode sim ser um indício de que, cara, não estamos martelando só na mesma jogada, não estamos martelando só nas mesmas peças, não é só esse cara ou aquele que sabe fazer gol. Então, isso, eu lembro que teve um ano também que, só pra fechar, né, teve um ano que era o Barcos e não era o Dudu, era depois, o Dudu tinha saído já. Mas enfim, cara, tinha um ano que o Grêmio tinha um time que ninguém era fazedor de gols. Ninguém era fazedor de gols. E o nosso centroavante, que era o Barcos, estava numa fase ruim, que nem ele estava sendo fazedor de gols, sabe? Então, não tinha... Eu não sei se era o Barcos, cara, talvez eu tô confundindo aqui com outro, mas que era uma fase que tu olhava os 10 jogadores de linha, meu, quem é que vai fazer gol aqui? Ninguém, sabe? Nem o centroavante tá conseguindo, ele chega lá na cara do gol e toca pro lado.
Então isso é muito importante, e a gente sabe ali que o Cristaldo tem esse faro, né? O próprio Reinaldo, eu já falei, o Carbacho talvez também é um cara que pega bem na bola, o Bitelo, porra, o Bitelo foi muito bem hoje, né? Então tem jogadores ali do meio de campo, o PP a gente sabe que também se bobear ele faz. Cara, me acendeu essa luzinha que a gente vai ter que esperar ainda para ver mais, acompanhar, entender. Talvez tenha sido um fogo de palha, mas pode ter sido uma grande notícia que começa a se revelar nesse jogo de hoje. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.